Bom dia a todos. Toda sala de aula tem a turma da frente e a turma do fundão. Essa aqui só tem a turma do fundão, né? Vou fazer igual o Cleo, vou chegar com essa. Até a gente resolve, fácil, né? Pronto. Não precisa, não? Isso. Não vou prejudicar a Dona Ira e a Dona Nivalda, que são as primeiras da turma. Vamos lá. Gente, o texto da carta de Tiago, por favor. Tiago. Capítulo 1. Não faz parte do nosso estudo, mas só para. Não é uma cultura inútil, mas uma informação além. O nome Tiago é, na verdade, um nome hebraico de Jacó, que na verdade se torna Jacós, e daí Tiago. É o mesmo nome. E esse Tiago que nós temos aqui não é o Tiago apóstolo de Jesus, que foi morto para martirizar as autoridades judaicas. Na verdade, ele é o Tiago, que é meio irmão de Jesus, Maria e de José. Lá nos evangelhos, Maria e José tiveram filhos, entre eles havia o Tiago, que é esse, Judas, que inclusive, quando escreve sua carta, diz Judas, irmão de Tiago. Ele não ousa dizer que é irmão de Jesus. Ele é servo. É muito interessante, mas é o Judas, irmão de Tiago, ou seja, os dois dos filhos de Maria e José, e que se converteram, né, ao longo dessa jornada, principalmente após a morte de Cristo e antes da sua ascensão, após a sua ressurreição. Mas é apenas uma informação. Nós vamos ler no capítulo 1, por favor, e vamos ler a partir do verso 19. Tiago 1,19. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado e realizado. Se alguém se opõe a ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Diz Tiago. Na verdade, nós não podemos não ter discussões nessa vida e prever o que vai acontecer no futuro. Há, claro, uma série de outras pessoas que tentam, de alguma forma, identificar os fatos futuros, mas nós não sabemos o que ocorrerá. Certo? Agora há pouco presenciei o diálogo interessante do São José e o Guzman. Eles estavam disputando quem é que se saiu melhor. O Guzman comentando que colocou 5 stents. Aí o São José disse que não, eu ganhei, porque eu tenho 6. Aí o Guzman disse, eu fiz, mas você não tem marca-passo. E eles chegaram à conclusão de que houve um empate técnico entre os dois. A gente não prevê o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe o que virá. A gente não sabe o que vem. Por isso, muito difícil nos prepararmos para aquilo que virá. De certa maneira, é quase muito complicado você criar uma estrutura para a carta que Tiago escreveu.
ela parece provérbios meio que soltos, mas existe sim uma estrutura. E esse primeiro capítulo, se você ler com cuidado, perceberá que é exatamente essa perspectiva de como nós devemos agir diante dessas situações que eu acabei de descrever. Se você ler logo no primeiro capítulo, logo no início, ele diz no verso 2 que nós devemos ter motivo de muita alegria ao passar por provações. Devemos estar alegres com isso, né? Desde que ninguém tropece. Então, mas nós devemos estar alegres, porque essas provações acontecerão, elas são imprevistas. Nós sabemos o que virá, certo? Problemas de enfermidades, problemas de negócios, problemas pessoais, há uma série de catástrofes que acontecem. Esta semana, conversando com um rapaz que foi levar, um colega nosso, Marquês, foi levar um pedido de uma carta de bolsa para eu analisar. E eu, assim, pareceu-me que eu estava ouvindo o enredo de um filme dramático, sabe? Que a gente olha o filme, é aquele drama que você diz, isso só acontece em filme mesmo, não pode ser verdade. Mas ele descreveu exatamente esse fato. Um casal, certo? Cujo o marido tinha ainda a mãe viva e duas irmãs. As duas irmãs desse homem sofriam de lúpus. Não sei se os irmãos conhecem, mas lúpus eritematoso é aquele que vem na pele. É ruim, mas o lúpus, quando ele é interno, quase sempre é fatal. É uma questão de tempo. Eu perdi uma tia com lúpus. É uma doença que, inclusive, traz muito sofrimento mesmo a pessoa que a detém. E ele, com duas irmãs, sofrendo de lúpus. E casou-se, teve 3 filhos. Uma menina e um casal de gêmeos. Durante, já aí, logo no início da história, uma das irmãs faleceu de lúpus. Só ficou a outra morando com a mãe. Ele sai de viagem de férias com a família, sofre um acidente automobilístico e no acidente falece a mãe, a filha e um dos irmãos gêmeos. Fica apenas o filho, um dos gêmeos e o pai. E passa a morar com a mãe e com a irmã, que sofria de lúpus. Que inclusive foi aluna nossa lá no Marquês também. Essa irmã, a criança se apegou e já chamava essa irmã, essa tia, de mãe. Estava apego porque era ela quem estava cuidando. E agora, recentemente, essa outra que sofreu de lúpus veio a óbito também. Tudo com um prazo curtinho de tempo, em que rapidamente a família foi, de certa forma, desfeita. Quer dizer, quem é que está preparado para isso? Quem é que está pronto para isso? Ninguém. Tiago sabe disso, e esse capítulo tem a ver com essa perspectiva, como nós lidamos com essa situação. Deixa eu tirar meu foco daqui. Eu vou acabar causando um desastre. Pronto. Se vocês me virem baixando, eu estou passando mal. Vou pegar o copo com água. Então veja bem, é difícil, nós não nos preparamos para isso, nós não nos organizamos, não existe forma. Por isso, Tiago diz, olha, se vem provações, sinta-se alegre e haja como jovem. E se você precisar, na sequência, verso número 5, se alguém necessita de sabedoria, haja como Salomão. Peça sabedoria a Deus. Tiago está olhando e dizendo, haja sim, para você poder lidar com as tentações, com as provações, etc. De certa maneira, é o que nós temos nesse capítulo que lemos aqui. Hoje tudo é improvisado. Obrigado. Geral. Muito obrigado. Salvo de problemas, sem risco, agora sou eu do incubado. Mas salvo de problemas, vamos lá. A ideia então é que na realidade, como devemos agir a essas situações. E por isso esse capítulo inteiro trata dessa questão de como devemos agir. Inclusive, como é que devemos nos conduzir. Se você olhar o verso 19, ele diz que diante disso, pois, está
saiu depois do verso 19, todo homem tem que ser pronto para ouvir. Todo homem precisa ser, na verdade, tardio para falar e tardio para se irar. É o que eu ouço, o que eu falo, o que eu sinto. Eu preciso trazer isso sob o meu domínio, sob o meu controle de alguma maneira. Eu preciso fazer com que isso seja construtivo, porque a ira do homem jamais produz, claro, a justiça de Deus. E ira é um sentimento provocado muitas vezes por situações como essa que eu descrevi, situações familiares. Os irmãos vão se lembrar de pessoas que vivem amarguradas, iradas, e às vezes iradas com Deus, por conta exatamente dessas situações pelas quais atravessam. E no meio de todo esse argumento, o que ele está dizendo é que nós devemos saber lidar com essas provações e devemos amadurecer. Nós precisamos crescer e ser maduros. Isso é uma palavra para todos nós, sejamos jovens e adultos, ou mesmo idosos. O processo de amadurecimento da nossa vida nunca termina, o que é um bom sinal. Tá? Se nunca termina o processo de amadurecimento, é sinal de que não vamos ficar apodrecidos também, né? Feito frutas. Nós só amadurecemos, nós vamos de fato ao longo da nossa vida até o fim, aprendendo, desenvolvendo e amadurecendo o nosso coração, a nossa vida. E é isso que ele descreve no meio dessa, digamos, situação toda. Um instrumento fundamental para que isso ocorra é o que nós acabamos de ler, a palavra de Deus. É disso que ele está falando. É como a palavra de Deus atua. É como a palavra de Deus, na verdade, nos auxilia a alcançar essa maturidade, a lidar com essas situações, a lidar com as provações. E eu, de certa forma, creio que foi Deus quem me auxiliou a fazer a escolha desse texto para hoje, pela manhã, porque é o encerramento da nossa escola dominical. A escola dominical tem um objetivo específico: estudar a palavra. E a pergunta é: que relevância, que importância tem para nós estudar a palavra? Então, já de início, começo dizendo aquilo que argumentamos até aqui. A palavra de Deus nos prepara para aquilo que nós não podemos prever e que mais cedo ou mais tarde virá em nossa vida. Não se engane, os dias de luto, de tristeza, de luta também, de angústia, ele virá. Ele virá. É uma questão de tempo. Obrigado, Raimundo. Agora o desastre é maior ainda, né? Aquele ano está rindo, eu já sei por quê. Mas a ideia é que esse dia virá, e a palavra de Deus nos ajuda de fato a lidar com o que virá. Eu me preparo para o que vem, não sabendo o que vai acontecer, mas me preparando intimamente para o que eu não sei o que virá, mas se vier, devo estar preparado a partir da Escritura. E é isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos, por favor. Observem o verso 21, se você está com a sua Bíblia aberta, peço que a mantenha aberta, começa exatamente com essa ideia: portanto. Então, diante disso, diante dessas circunstâncias, portanto, você deve, e aí vem dois imperativos. Se você está aí com a Bíblia aberta, veja bem, e pode marcar, verso 21, acolhei. Esse é o primeiro imperativo, de receber, de abrigar, de tomar para si. Acolhei essa palavra, que é o que ele descreve no verso 21, e verso 22, tornai-vos praticantes. São esses os dois mandamentos, à luz da Escritura. Simples, né? O que eu devo fazer à luz da palavra de Deus? Acolher e praticar. Simples, não, nem tanto, porque é exatamente aqui que reside a nossa dificuldade. Vamos tentar entender então como é que ele nos fala desses dois imperativos, daquilo que devemos fazer à luz da palavra. O primeiro deles, sobre esse acolhimento, no verso 21, se você está aí aberto, veja bem, é que acolher a palavra de Deus implica num esforço inicial. Se você perceber, verso 21 diz que essa palavra ela é implantada, portanto, ele traz à nossa mente uma figura de linguagem, certo? Implantada significa quando a gente planta, e portanto certos cuidados aqui, ou todo o verso está girando em torno dessa figura de linguagem.
De onde veio para Tiago essa figura de linguagem? Simples. Ela veio do nosso texto do Salmo 1. Como é que abre-se o Salmo? Não é falando exatamente da palavra de Deus, antes tenho prazer na lei de Deus, e nela medito de dia e de noite. E então essa pessoa será como árvore plantada, junto ao ribeiro. Perceba o cuidado do salmista, de Deus, claro. Perceba o cuidado de Deus. Deus não diz que a árvore nasceu, diz que a árvore foi plantada. Essa árvore plantada, que no seu devido tempo dá o seu fruto, é que ele está falando aqui. Tiago busca essa figura, provavelmente a figura também da parábola de Jesus, quando Jesus diz que foram lançadas sementes, lembra-se? E elas, na verdade, uma frutificou, outra foi abafada pelos espinhos, a outra caiu na beira da estrada. Essa mesma ideia que vem à mente de Tiago quando ele usa essa figura. Então, quando você olhar para o texto, pense nessa figura de linguagem de alguém que está plantando. E você vai entender o que ele quer dizer. Por exemplo, verso 21, ele diz: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojar é despir. Então você tem que tirar toda a impureza e todo o acúmulo de maldade. No grego existem algumas palavras que são traduzidas no português para impureza. Uma delas é a palavra muito conhecida nossa, muito citada, principalmente por Paulo, chamada porneia, que tem a ver com a impureza sexual. Mas aqui não é que não inclua esse tipo de impureza, mas é que na verdade a palavra que Tiago usa é mais abrangente. Então vários outros tipos, ou seja, todo tipo de impureza tem que ser retirado, todo o acúmulo de maldade tem que ser retirado para que você plante, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que é ligada a essa área, já plantou, né? Ou continua plantando. Às vezes cultiva em casa alguns poucos vasos, às vezes muitos vasos, né, de planta, seja lá como for. Lá em casa é assim, né? Quando você for lá, talvez precise de um guia para poder achar o caminho, porque tem muita planta, né, na casa. Mas toda vez que você vai plantar, o que você faz? Você primeiro prepara a terra. E preparar a terra significa tirar dela sujeira. De repente você encontra um caco de telha, um pedaço de tijolo, isso serve? Não serve. Eu tiro para que fique apenas a terra. Para que eu acolha a palavra de Deus, é preciso entender que não é possível conciliar a palavra de Deus com maldade e com impureza. Não é possível. Por isso, acolher a palavra implica numa ação paralela ou simultânea de desvencilhar-me do mal que existe. É preciso que a palavra entre e a maldade saia, porque eles não podem conviver juntos. E me permitam aqui, esse é um grande problema que temos no nosso contexto meio que contemporâneo. É porque a insistência do que as pessoas têm nos dito é que na realidade precisamos de alguma maneira, ou querem de alguma maneira, conviver com os dois. Querem manter a maldade no coração e ao mesmo tempo acolher a palavra. Elas não convivem juntos. É impossível. Antes de sair para cá, cedinho, sentei no sofá enquanto esperava o restante da tribo ficar pronto para nós fazermos a jornada para cá. E enquanto estava ali, eu fui pesquisar na internet um assunto e me deparei com uma igreja evangélica em Belo Horizonte, cheia de jovens. Diz que quem passa acha que é uma balada de jovens. Frequentam lá por fim de semana por volta de 2.000 jovens. Bacana. Qual que é o problema? É que o pastor já falou que lá a igreja é aberta. E, portanto, eles, aspas, não discriminam nada, nem homossexualismo, nem nada, qualquer outro tipo de comportamento é sempre muito bem-vindo. Qual que é o esforço aqui? É de plantar a palavra junto com a impureza. E onde a impureza? A palavra não frutifica. Onde a palavra frutifica, não pode haver impureza. Então não existe essa conciliação. Não existe a forma de nós fazermos isso, nem como sociedade e nem como indivíduo. Então, essa é a atenção que eu devo ter com a minha vida.
Eu quero acolher a palavra, mas não quero abandonar o pecado. Não existe. Para que eu receba a palavra, é preciso que haja abandono do pecado. Essas coisas precisam ser elaboradas, digamos assim, exatamente pelos dois, por essa iniciativa, conforme ele descreve aqui. E eu devo recebê-la, veja o verso 21, diz o texto, com mansidão. Mais do que mansidão, o termo literalmente se refere à humildade. A maneira como eu recebo a palavra é com humildade, não com arrogância, não com orgulho, mas com a humildade de ser corrigido por ela o tempo todo. A humildade de perceber que a palavra nos ensina, e não essa atitude que muitas vezes temos com certo orgulho, com certo alcance. Feito um tio meu que sempre gostava de polêmica de discussão. Na época, a discussão foi sobre a escalação do time do Santos, torcedor do Santos, uma escalação que aconteceu no determinado jogo. E ele discutiu com o meu irmão, mais velho. E a diferença entre esse time, meu irmão mais velho, é muito pequeno, só de 4 anos. Então, é praticamente uma conversa entre pais. Os dois discutiram ferrenhamente na sua adolescência para a juventude sobre essa escalação. Eu vou dizer não, quem foi escalado foi o legal. Eu vou dizer não, não foi. E a discussão falou, peraí, foi lá. Alguns aqui vão se lembrar, mas está uma revista para cá. Nós tínhamos revista para cá. Alguns. E foi folheado, a revista para cá, agora no fundo, todos os jogos que aconteciam naquele mês, que era a revista mensal, tinha o resultado e tinha também a escalação. E ele foi lá e me perguntou, certo? Aqui eu falei para você, peraí, quem foi isso? Eu, você, que é isso? Ele nunca estava errado. Ele nunca se deixava corrigir. Só isso. Ele nunca se deixava corrigir. Como ele deixava corrigir? Gerava exatamente essa perspectiva de alguém que não acolhe, não ouve com humildade. Para ouvir a palavra tem que ter humildade. Eu não estou falando, irmãos, alguma coisa que também não estou dizendo a mim mesmo. Ouvir a evidência de Deus significa aí ser humilde. Principalmente para não achar que a gente já sabe tudo sobre isso. Segundo, lembrar que Deus nos fala assim, por meio de textos que já conhecemos muito bem, para nos defender novamente sobre as nossas condutas e nossos comportamentos. Ou seja, nós temos que acolher a palavra, mas é preciso que ela seja acolhida, dizer com mansidão, diz o verso 21. Claro, ainda assim, verso 21 diz, essa palavra que começou a implantar, eu quero só chamar a atenção, não é a palavra que ele implanta em mim, é a palavra que me é implantada. Usando o termo correto, neste caso, o sujeito aqui, o objeto, na verdade, que sou eu, a palavra é o sujeito, mas o objeto que sou eu sou passivo nessa ação. Não sou eu que implanto, é Deus quem implanta a palavra em mim, a palavra me é implantada, eu devo acolher com humildade essa palavra que Deus me implanta. Sei que os irmãos têm muita experiência sobre isso, mas veja bem, já devem conhecer várias pessoas que leem a Escritura, mas que digamos, implantação, conhece até a Bíblia, mas a implantação da palavra passa longe dele. Tá? Amiga minha estudava na Universidade Federal e começou a observar logo no início do curso que havia um rapaz que todo intervalo lá do curso na universidade, o campus é afastado, fica no meio de uma floresta lá de Goiânia, ele ia para um canto, abria a Bíblia e lia a Bíblia com uma lápis de cor, etc., e marcava os textos, sublinhava textos. E ela começou a observar e percebeu que a Bíblia já tinha muito texto marcado. Ela achou bacana, achou esse cara deve ser um crente daqueles, né? E que resolveu fazer amizade com ele, se aproximou dele e tal, conversou e perguntou: olha, eu percebi que você lê a Bíblia. Eu falei: leio sim. Então, gosta? Gosto. E eu percebi que você marca os textos. É os textos que você mais gosta, que você prefere? Eu falei: não, são aqueles que eu não concordo. A pessoa, na verdade, ela ouve a palavra,
mas a palavra não lhe foi implantada. Não é conhecimento, é a fé para crer, é a convicção que Deus coloca em nosso coração. Por isso ele diz que o nosso papel é acolher. É isso que fazemos para nos preparar para o que não sabemos. Acolher a palavra que nos é implantada. Qual a justificativa, qual a razão, se preferirem, qual o estímulo que ele nos dá? Veja aí, vai o primeiro deles no verso 21. A qual é poderosa para salvar a vossa alma, a nossa vida, se preferirem. Volto a explicar, a palavra alma no Novo Testamento, exceto em contextos específicos, não se refere àquela parte espiritual do homem, mas se refere ao homem todo, tá? Então, a palavra alma traz exatamente essa ideia, a ideia do homem por si. Então a palavra, ela é poderosa para salvar. Por isso ela nos prepara para o que vem. Eu não sei o que vem, mas eu me preparo para o que virá, exatamente acolhendo a palavra. Segunda figura que ele utiliza, ou pelo menos segunda exortação que ele nos traz. Aliás, antes de passar para isso, percebo que essa ideia de acolher a palavra, que é poderosa para salvar a vida, está em contraste com o pecado descrito a partir do verso número 16, tá? Perdão, do verso, verso 15, quando ele fala do pecado. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está esta o atrai e o seduz. Então veja bem, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte, tá? Aliás, a linguagem dele é muito forte aqui, tá? A cobiça, ela concebe o pecado, e o pecado gera a morte. Se preferirem, a cobiça é grávida do pecado, dá luz a esse pecado, e o pecado não tem outro final senão a morte. Aqui há um contraste, e não existe meio termo, tá? Ou eu sigo a cobiça que gera pecado, e o resultado disso vai ser a morte, ou eu acolho a palavra, e a palavra me traz vida. Lembram-se de Moisés? Claro que não, vocês não estavam lá, nem eu, mas lembram-se do texto que descreve Moisés, tá certo? Repetindo a lei para o povo, e Moisés dizendo: eis que exponho e coloco diante de vós a vida e a morte. Obedeça a lei para viver, se não obedecer, morte. Não existe meio termo. Tá? Embora a gente use essa expressão, a gente sabe que não existe meio morto, nem meio vivo. Ou se está vivo, ou se está morto, mas não há meio termo. Então, a consequência do pecado é a morte. O acolhimento da palavra de Deus traz a vida. É essa a, digamos, comparação, contraste que na verdade o Tiago faz. E aí ele continua com a figura, sim, verso 22 e seguintes, vai falar sobre essa prática. Devemos acolher a palavra, mas também devemos praticá-la. Tornai-vos praticantes e não somente ouvintes. E aqui ele usa uma outra figura de linguagem, que é, na verdade, a pessoa que se olha no espelho, e que todos nós já fizemos isso hoje, espero, tá? Se alguém não fez, não confesse. Mas todos nós fizemos isso no espelho, hoje cedo, tá certo? Ele compara exatamente isso, aquele que pratica com o não praticante. E o não praticante é semelhante ao homem que olha, ou se olha no espelho. Essa ideia de ser praticante é fundamental, né? Já disse a vocês que me surpreendi uma vez, quando preparavam, organizavam um encontro de casais, e os casais preenchiam uma ficha, né? E alguns casais colocaram lá a expressão, qual era a religião. Eles diziam: evangélicos não praticantes. Eu não conhecia, sabe, esse tipo de descrição. Já tinha ouvido falar muito de católico praticante e católico não praticante, mas podem ter certeza, eles existem. Pior, estão entre nós. Pior ainda, cuidado para não ser um deles, né? Mas eles existem. Pessoas que
afirmam crer, mas que não praticam a fé que afirmam, que confessam. A ideia é exatamente comparar com essas pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. Ouvem diversas vezes. Desculpe a expressão, mas tem longas quilometragens de sermões, de aulas. Mas essas aulas, esses sermões, não se tornam em momento algum mudança de comportamento, mudança de atitude. Por isso, eu até chamo a atenção de você, para que você meça isso na sua própria vida. O quanto a palavra de Deus mudou sua maneira de pensar, sua maneira de agir, sua maneira de se relacionar com as pessoas. Porque se não tem mudado, e não é só uma mudança única, mas se não tem mudado, cuidado, porque é provável que você esteja se tornando um ouvinte negligente, e não um ardoroso praticante, que é o que ele requer aqui. Por isso ele usa essa figura de quem realmente é praticante ou é ouvinte. E a figura do ouvinte é exatamente a figura de alguém que está diante do espelho. Tá? Não sei se vocês sabem também, mas espelho naquela época não é como espelho de agora. Agora o espelho te mostra exatamente como você é. Tá? Aliás, às vezes com uma riqueza de detalhes que a gente gostaria que não mostrasse. Tá certo? Você tem espelho em casa, tem gente que, à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo o espelho. Aquele de corpo inteiro vai ficando menor. Porque, na verdade, o espelho mostra todos os detalhes exatamente como nós somos. Naquela época não era assim. Não era vidro, mas era, na verdade, o bronze polido. Tá? Então, a pessoa se olhava e tinha uma ideia da sua imagem, mas conseguia se enxergar exatamente ali. A pergunta é simples. Digamos que hoje pela manhã eu tenha levantado, e como eu estou aqui, com certeza levantei, me preparei, tomei um banho, porque é o que eu faço todo dia de manhã, não consigo me levantar sem um banho, tá certo? E fui, troquei de roupa, e aí eu vou para frente do espelho. Quando eu saio do banho, imagine, né? A cabeleira está lá, a Gal Costa, coisa parecida assim. Aquela coisa completamente desfeita. E aí eu saio da frente do espelho, entro no carro e, sem olhar no retrovisor, eu vou arrumar meu cabelo. Baseado na lembrança que eu tive quando eu olhei o espelho pela manhã. Qual a possibilidade de eu conseguir me arrumar? Nenhuma. A ideia é essa, não é a ideia de que você simplesmente se esquece do que você era. É a ideia de que não faz sentido nenhum, tá certo? Nós olharmos no espelho, digamos, agora, e só vamos fazer a maquiagem, e nós aqui é retórico, por favor, mas nós só vamos fazer a maquiagem daqui a 30, 40 minutos, quando eu chegar no local sem espelho nenhum, baseado no que eu vi há 30, 40 minutos atrás. Faz sentido? Não faz, ninguém faz isso. É simplesmente inconcebível, é uma tolice. Nenhum de nós faz isso. Ninguém levanta de manhã, vai lá, se olha no espelho, depois sai, aí lá no meio-dia, deixa eu ver como é que eu estava. Aí eu me lembro de como estava, agora eu vou me arrumar. Não existe, ninguém faz isso. É o que Tiago está dizendo. É tão ridículo quanto aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Depois ele quer corrigir a sua vida, pelo que ele ouviu, sabe-se lá quando. Não tem efeito, não traz resultado. De maneira alguma altera a sua vida. Ele diz: quem é o negligente é exatamente assim. Ele está dizendo: é tão insensato quanto. Jesus usou uma figura semelhante a essa. A figura de Jesus foi a do homem que constrói a sua casa. Casa ali não é família, tá? Não é lar. Casa ali somos nós. Ele está fazendo uma comparação. E qual que é a comparação que Jesus faz? O homem que constrói sua casa na areia. E o homem que constrói sua casa na rocha. Qualquer um sabe que quem constrói na areia é um insensato. Tá? Insensato, aliás, tem um morro ali na Zona Sul que está
desbarrancando, estão vendendo os lotes. Se você quiser comprar para construir sua casa, ninguém faz isso, porque sabe que na verdade é insensato. A ideia aqui é de insensatez. Mas deixa eu trazer uma outra figura que eu já falei, de um rapaz chamado Moisés, inclusive, que foi zelador de uma igreja que eu pastorei, e que era um rapaz extremamente complicado. O dia que Moisés disse que ia sair, sabe aquelas orações de gratidão que a gente faz a Deus? Só não chamei uma vigília para fazer a gratidão, um jejum, porque achei que ele podia se ofender, mas foi a melhor coisa que aconteceu na igreja. Só para vocês terem uma ideia, ele tinha 3 carteiras de trabalho, porque ele pôs na cabeça que, como era zelador e ele podia ter um emprego melhor, ele não podia se apresentar como zelador. Então ele tinha uma carteira de trabalho para determinado tipo de emprego A, uma carteira de trabalho para o tipo de emprego B, uma carteira de trabalho para o tipo de emprego C, né? E com certeza não parava nem em A, nem B, nem C, mas era isso que ele fazia. Uma pessoa difícil, pois dando trabalho, toda vez eu pregava a mensagem, mas não via mudança nenhuma nele, nada, absolutamente nada. Um dia, nem me lembro mais qual foi a mensagem, mas fiz uma pregação na igreja no domingo à noite, estava cumprimentando as pessoas na porta e ele estava próximo, e eu ouvi ele dizendo: olha, a mensagem de hoje, e eu quase dei glória a Deus, né? Não dei porque o culto já tinha terminado, não porque tem algum problema com isso, mas quase dei glória a Deus porque ele ouviu finalmente a palavra. Deus tocou no coração daquele homem, e inclinei meu ouvido para ouvir o comentário que ele dizia. Ele: olha, mensagem de hoje, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir isso. Nunca é para ele, nunca é seu, porque na verdade não é alguém que é praticante, mas mero ouvinte. Consome cultos, não participa deles, acumula mensagens, e hoje está muito simples, você tem mensagem de todo mundo, para todos os gostos. Abra aí seu celular, você vai ouvir do mais conservador reformado até o mais extremo liberal. Por aí percorre tudo, é só acessar. Mas é um mero ouvinte e não um praticante. É alguém que olha no espelho de manhã e vai se arrumar às 9. Completamente sensato, completamente sem qualquer, digamos, sabedoria ou bom senso. Por isso ele diz que devemos ser praticantes. Para isso, ele usa um conjunto de advérbios para nós que são importantes. Por favor, capítulo 1 de Tiago, veja o que ele diz no texto: tornar-vos praticantes da palavra e não somente ouvindos. Por quê? Porque quem ouve, ele apenas se engana. Ou seja, é essa insensatez, é alguém que engana a si mesmo, é alguém que está achando que é, que não é, alguém que se pensa como crente e não é, alguém que na verdade se identifica como alguém que crê e na verdade não crê. Então é um mero engano. Pelo contrário, diz ele no verso 24, pois a si mesmo se contempla, se retira logo, se esquece de como era a sua aparência. Verso 25, mas aquele que, em primeiro lugar, considera. O verbo considerar aqui é o verbo refletir, é levar em consideração, é ponderar sobre. Alguém que ouve e reflete, e alguém que aplica. Sendo muito franco aqui agora como pastor, tá? Não é nenhuma autoanálise, mas sendo muito franco aqui com o que ocorre hoje. Uma das dificuldades que eu vejo, que alguns pastores compartilham comigo, que é a dificuldade que a gente tem, é a dificuldade que nós possuímos hoje, que as pessoas da igreja possuem hoje, de aplicar a palavra à sua situação. Não é possível o pastor aqui do púlpito terminar a mensagem e aí começar: então agora vamos fazer a aplicação da palavra. Edson, essa palavra quer dizer o seguinte na sua vida, faça assim, assim, assim. Samuel, essa palavra na sua vida quer dizer isso, isso e isso. Mateus, na sua vida, não dá para aplicar um por um, concorda? Senão aí, ao invés do cafezinho depois do nosso culto, nós tínhamos que servir o chazinho e logo a cama, o cobertor, o travesseiro, porque ia levar a noite inteira fazendo a aplicação de um por um.
Então, todo pastor, quando prega, ele faz aplicação geral, princípios gerais. Cabe a cada pessoa pegar esse princípio geral e aplicar em sua vida. Aí, claro, o Edson vai aplicar de acordo com a situação que ele vive, com a circunstância dele, que é muito diferente do Samuel, que é diferente do Mateus, vai ser diferente do Júlio. E assim cada um de nós vai ouvir a palavra e ponderar, considerar de que maneira ou que Deus está falando para mim nesta ocasião. Só que isso vai ficando difícil, forçando os pastores a cada vez mais fazer aplicações quase pessoais, ao invés de princípios que deveriam ser aplicados por todos, inclusive por mim. Portanto, é nesse sentido que nós devemos, quando ouvimos a palavra, para sermos praticantes, precisamos considerar, ponderar, refletir. Se não gosta de pensar, não é sermão que você tem que ouvir, porque sermão exige exercício. E exercício que olhe para a palavra, para o conteúdo da Escritura, e não é só teologia, é de que maneira isso faz diferença para mim em minha vida, no que eu estou vivendo hoje, na segunda-feira, na terça e assim subsequentemente. Mas é exatamente o que eu devo fazer. Segundo, diz o texto, se você puder olhar, verso 25, aquele que considera, mas considera atentamente, ou seja, a palavra de Deus requer de nós contínua atenção, profunda dedicação, para de fato compreendermos o que realmente ocorre. Me lembro do tempo que eu pregava lá na primeira igreja em Goiânia, e o culto realmente era um pouco longo, porque não era a mensagem sempre foi do tamanho que é aqui. Se for longo, então, por favor, me corrijam, mas era mais ou menos isso, 30, 40 minutos no máximo. Mas a liturgia tinha 5 corais na igreja. Então, cada vez que um coral ia cantar, cantava todo o seu estoque, né? Todo o seu repertório ia num domingo só. Tínhamos 4 equipes de cânticos. Você imagina, era uma igreja que tinha uma liturgia longa. Mas não sei porquê. Eu acho que o meu sermão, e não estou falando aqui, tá? Estou falando de lá. Mas o meu sermão tinha um efeito diurético. Era começar a mensagem e só havia gente saindo para ir no banheiro. Certo? Veja bem, não existe momento mais importante no culto do que quando a palavra de Deus está sendo exposta. É um momento que exige de nós a maior atenção. E se eu estiver enganado, pode me corrigir e faça isso agora. É o momento que nós temos menos atenção. Prestamos atenção em tudo, mas no momento da palavra, o que requer de pastores quase que eles precisem se tornar uma espécie de stand-up, né? Para que as pessoas estejam atentas. Tiago está dizendo, acolher a palavra, mas isso significa considerá-la, ponderar sobre ela, mas fazer isso de maneira atenta. Como eu disse, a vida nos espera ali na frente. Nem eu nem você sabemos o que nos aguarda. Não existe outra forma de nos preparar para isso. Saber o que vai acontecer amanhã não resolve e não acontece. Só existe uma maneira de me preparar: palavra. Abro parênteses aqui para contar algo que eu já contei sobre um pastor que fazia uma palestra para a família, para a igreja, mas fazia para casais. Lembrei-me perfeitamente hoje, quando ele fez a pergunta: escuta, se você souber que seu filho, que nasceu agora, aos 15 anos, vai sofrer um afogamento, o que você faz? A Eliane já respondeu aqui. Você vai hoje matriculá-lo numa escola de... e não vai sair. Depois dos 15 pode, mas até os 15 você não vai faltar um dia de natação. Concorda? Porque quando o afogamento acontecer, existe mais chance de... a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É por isso que a gente traz os nossos filhos. Nós estamos preparando-os para o afogamento que vai acontecer.
e aí eu ensino ele a nadar. A palavra de Deus tem exatamente este efeito. É atento, porque eu não sei o que me espera. E como eu não sei, eu tenho que estar preparado. E é ela que me prepara, desde que eu faça atentamente. Verso de número 25, diz ele que na verdade atenta na lei da liberdade, lei perfeita, e nela persevera, tá? Aquela coisa de continuar, embora tudo pareça não ser o contrário, mas você persevera. Eu acho interessante isso, porque perseverança é hoje, ou resiliência, se preferirem, que é a palavra que o pessoal gosta de usar nos nossos dias, é um tipo de virtude extremamente estimada, recomendada e quase que psicologicamente estimulada nos consultórios. O que nós temos que ser? Perseverantes. Faça um curso de administração. O que eles vão dizer que você tem que fazer? Ser perseverante. Faça um curso de, digamos assim, de qualquer outra natureza. Tá? Vou dar um outro exemplo, claro, muito distante de nós, que isso. Faça um regime. O que requer de você? Não é isso? Faça exercício físico e academia. O que recomendo para você? Persevere. Você acostuma e aí você acaba fazendo. Eu e Eliane, de um tempo para cá, aprendemos a tomar café sem açúcar e sem adoçante. Aprendemos. O começo eu vou te contar. Como diria o bom baiano. Está ouvindo, né, Márcio? Como diria o bom baiano, é uma sofrência. Tá? Você tomar aquele café, mas você persevera. E depois que você persevera, não é que você gosta do café sem açúcar, sem o adoçante, porque é uma questão de perseverança. Tudo na vida. Palestras de autoajuda, o que recomendam? Persevere, seja resiliente. Ora, a Escritura já recomenda isso muito antes. Eu ouço a palavra atentamente e nela eu persevero. Não é porque aparentemente não deu certo que eu paro. Eu oro a Deus pedindo a Deus que me abençoe, digamos aqui, em alguma coisa que eu desejo. Aí não acontece como eu quero. O que eu faço? Paro de orar, não funciona. Não funciona. Tá certo? Faz tanto sentido quanto aquela pessoa, não vou dizer mulher, porque o homem também faz, né? Eu também não quero ficar mal, digamos, nessa situação, que faz regime. E que, na verdade, corta, quem sabe, ali um carboidrato, que hoje está na mídia fazer low carb, coisa desse, corta o carboidrato. Então, no almoço ela não come carboidrato. No jantar não come também. No outro dia sobe na balança, o que mudou? Não funciona. Não funciona. É porque, na verdade, tudo isso requer de nós perseverança. E quem persevera na palavra, é isso que ele diz, e que é, claro, alguém que age assim. Veja bem, verso 25 ainda. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso, de esforço, de dedicação. Tá? Se você imagina ser crente sem esforço, desista. Antigamente, quando eu era bem jovem, tinha alguns livros que faziam sucesso, alguns aqui vão se lembrar. Um deles eu me lembro bem, tinha lá em casa, não sei quem comprou, esse eu não li, mas o livro dizia como ser rico sem fazer esforço. Estou tentando até hoje, não consegui. Lembra-se disso? Como ficar rico sem fazer esforço? Era assim, uns livros meio mágicos, né? Que você alcança, sei lá, eu como uma riqueza por meio de uma ação. Não existe. Mas muita gente quer ser, de fato, cristão sem esforço. Quer ser cristão sem que isso exija nada de mim. O que está claro aqui é que ser ouvinte da palavra, atento e não negligente, mas ser praticante da palavra, requer não somente que eu ouça atentamente, mas que eu me persevere e esforce. Vai ter que suar a camisa mesmo. Onde é que você estava antes que você não apareceu?
É o que está todo mundo perguntando aqui. Obrigado, Nádia. Melhorou bem, né? Até me senti empolgado. Acho que eu vou começar lá do início de novo agora. Obrigado, Nádia. A ideia é simples. A ideia é de que, na realidade, esse processo é um processo que requer esforço, trabalho e prática. É, de fato, alguma coisa que toma tempo e muito esforço. Os meninos compraram um quebra-cabeça lá em casa. Chegaram em casa animados. 5.000 peças. Já viram um quebra-cabeça de 5.000 peças? Já tentaram montar? Não tentem. Eles fizeram, montar no quarto lá, abriram um espaço onde não tinha, né? Para montar, porque é grande. E aí começaram com isso. Eu me lembro até agora que eles queriam montar antes da Natália chegar, não é isso? Para quando a Natália chegar, porque ela quer montar também, eles iam desmontar para montar de novo. Pergunto para eles o que aconteceu com o quebra-cabeça. Eles vão viajar e já anteciparam que não vão conseguir terminar. Por quê? Porque aquele quebra-cabeça pequenininho, simples, de 5.000 peças, exige esforço, trabalho, perseverança. Eles vão ter que suar ali a camisa para poder realmente montar aquela coisa daquele tamanho. Porque na vida não existe nada que venha assim. Como na nossa vida, a Escritura requer de nós esforço, trabalho. E me permitam aqui a sinceridade, mais uma vez, uma confissão pastoral. Essa é uma das angústias que a gente tem. É porque as pessoas da igreja acham, muitas vezes, que quem tem que conhecer teologia é só o pastor. Quem tem que conhecer a Bíblia é só o pastor. Que, desculpe aqui a sinceridade, muitas vezes ele é pago para isso. Ninguém vai substituir você no conhecimento da Escritura e da Palavra. Ninguém vai conhecer por você. Isso virá por meio de trabalho, esforço, leitura da Escritura, leitura da Bíblia. E é isso que Tiago está dizendo. Não adianta ser só ouvinte. E veja bem, embora ele esteja falando de ouvinte, é porque naquela época também não tinha Bíblia para todo mundo. Vocês sabem que na realidade o que havia não eram manuscritos. Portanto, as pessoas ouviam a leitura do volume do manuscrito ou do tablet, não esse que vocês usam hoje, que era na verdade os tablets feitos onde o texto era escrito. E era exatamente isso que era lido por uma pessoa. Por exemplo, Apocalipse não diz bem-aventurado aquele que lê a palavra e aqueles que ouvem. Porque a pessoa que lê ficava aqui na frente lendo o texto em grego, ou hebraico, aramaico, que é o que havia. E a pessoa que ouve eram todos os demais, porque as pessoas não tinham a Bíblia em sua mão. Por isso, quando ele diz aqui que ser ouvinte, não está se referindo somente ao ato de eu ouvir sermões, mas é o ato de eu ler a Escritura que agora está em minhas mãos também. Portanto, ninguém irá substituí-lo e essa responsabilidade é sua. Mais uma vez, qual é, na realidade, o estímulo que Tiago nos dá para nós de sermos praticantes da palavra? E esse estímulo está aí a partir do verso 25. Considera atentamente dizer na lei perfeita. Lembra-se do Salmo 19? É aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Tá certo? Ele vai descrever exatamente, lembrando disso, a lei do Senhor é perfeita, é infalível, é correta, é inequívoca. Essa é a lei do Senhor. Ela não é. Você vai se matricular no curso, tá? Digamos que você vai fazer um curso assim, bem comum nos dias de hoje. Você quer aprender islandês. Eu comecei a assistir uma série da Islândia lá para a Ariane, aí tem que ser só mesmo ali a legenda, porque você não entende lufas do que eles falam, nem os nomes. Dá para entender quando de vez em quando eles falam ok, bye, fora isso você não entende nada. Mas você vai aprender islandês, aí você compra uma gramática islandesa, só que a gramática contém erros,
Se você souber que ela contém erros, você compra? Não. Você não quer aprender? Errado. Pois só existe uma lei perfeita. Essa aqui. É a única na qual eu e você podemos basear a nossa vida. Por isso Tiago diz que é a lei perfeita. Mais do que isso, se você observar, lei da liberdade. Convença-se de uma coisa de uma vez por todas. Convença-se. Não existe liberdade fora de Cristo. Volto a dizer, liberdade não é eu fazer o que eu quero, não é estar livre de tudo. A liberdade é sempre de alguma coisa. E veja bem, não existe a possibilidade do ser humano ser livre. Isso é uma ilusão. Livre, absolutamente livre, não. Só um ser é absolutamente livre, é Deus. Porque a perfeita, ou digamos assim, a absoluta liberdade que Deus tem, é que faz de Deus, Deus, e soberano. Alguém para ter essa absoluta liberdade tem que ser tanto Deus quanto Ele, não condicionado por nada e capaz de fazer tudo. Qual de nós é? É simples. Tá? Digamos que vamos embora para casa hoje à noite e eu principalmente pego um congestionamento. Eu falei, não, cansei, deixo o carro aqui na porta, eu vou voando. Posso? Porque eu estou submetido à lei da física e a tantas outras leis, né? Inclusive aquela que eu não posso decolar sem autorização, que eu não consigo fazer. Tem coisas que me limitam, tem coisas que me tomam de fato, que me impedem. Como diz Jesus no seu texto lá do Sermão do Monte, qual de nós pode acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado é 45 centímetros. Qual de nós? Nós não temos liberdade. O que nos traz a liberdade é a palavra de Deus. Por que eu estou insistindo nisso? Porque nós somos simples. E mais uma vez, se eu estiver enganado, me corrijo. Mas o conceito comum é que a Bíblia nos restringe, que a Bíblia nos tira liberdade. Estou errado nisso? O que vocês ouvem aí fora das pessoas falando acerca de igreja, de Bíblia, de Deus, é que a Bíblia tira de nós a liberdade. Você não faz o que você quer, você faz o que a Bíblia diz. Então você não é livre. Eu tinha por volta de 18 anos de idade. Já vai muito tempo, não sei nem como é que eu consigo lembrar. Eu tinha 18 anos na época. E tocava numa banda de música de escola, que inclusive vinha para São Paulo várias vezes, mas que se reunia também muitas vezes para se encontrar. Já havia me convertido a essa idade, me converti aos 16. Então, ia acontecer o final de um campeonato importante. O meu instrutor, que era o principal, digamos assim, que depois eu me tornei auxiliar dele, ele era daqui de São Paulo, inclusive morava ali na região, morou na região do Bom Retiro, inclusive o apelido dele, ele é conhecido em Goiânia até hoje como Paulista. Ninguém conhece pelo nome dele, o nome dele é João Carlos, o nome dele é Paulista. E o Paulista era santista e chamou uma turma mais próxima, eu entre eles, para assistir a decisão de campeonato paulista, eu não lembro com quem. Santos e mais alguém. Naquela época não importava quem, era sempre Santos e mais alguém. Né? Mas era a disputa que ia acontecer. E aí ele me chamou. Era mês de junho, julho, coisa assim. Eu lembro bem. E ele fez, para nos servir na casa dele, um famoso quentão. Sabe? Aquela bebida de julho que vem e que vai uma boa aguardente em cima, né? E eu, claro, já não bebia na minha adolescência, nessa idade então eu não bebia mesmo. Então tá, lá vai ele servir. E aí eles me trouxeram. Falei, não, obrigado. Tem refrigerante, tem água, eu vou beber. Falei, não, toma, não tem problema nenhum. Não, obrigado. Rapaz, toma, a gente não vai contar para ninguém. Que é uma grande mentira, que é a primeira coisa que eles falam, mas tudo bem. Eu falei, não é por isso, você não vai beber porque a sua igreja te proíbe. Eu falei, não. Nem a igreja,
Irei, Deus, eu não vou beber porque eu não quero beber. Mas você não é uma pessoa livre, pelo contrário. Eu decido se vou ou não. Pelo jeito, vocês não. Então, liberdade não é fazer exatamente tudo o que eu quero, porque essa liberdade não existe. E o que nos traz a liberdade? Palavra. E é de onde as pessoas fogem, com medo de perderem a liberdade. Percebem a incoerência, de certa forma, que a nossa sociedade vive, mas é exatamente assim. E mais do que isso, agora, baseado no Salmo 1 mesmo, de fato, diz ele: e todo aquele que é operoso praticante, no final do verso 5, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Agora, me permitam, eu vou fazer aqui uma exposição breve sobre teologia da prosperidade. Ela existe? Existe. Deus nos ensina a prosperidade, sim, mas a prosperidade está dependente do quê? Não das ofertas que eu dou, mas da prática da palavra. Lembra-se do Salmo, quando diz que ele é plantado junto à beira de água, seu devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer, certo? Mas porque teme ao Senhor, mas porque pôs em prática a palavra de Deus. A prosperidade de Deus não é necessariamente riqueza, não é necessariamente a chamada graça comum. A prosperidade que Deus oferece é aquela que Deus de fato nos dará de maneira diferente a cada um de nós, porque nós teremos riquezas e bênçãos diferentes uns dos outros. Mas para alcançá-las é necessário que eu pratique a palavra. Ela me traz prosperidade. Se você puder, vá na carta do irmão de Tiago. Você sabe quem é, né? Judas, exatamente, nessa, antes de Apocalipse, penúltima carta. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados de Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Ou seja, o que ele requer é: guardado por Deus, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. A prosperidade que Deus nos dá são prosperidade dessa graça especial dele. Nós temos substituído a chamada graça especial de Deus pela graça comum. E aí nós achamos que a maior bênção que Deus pode nos dar é a riqueza. Não é. Misericórdia, graça, amor e paz. Algumas pessoas entendem que a maior prosperidade que Deus pode nos dar é saúde. Digo isso com toda honestidade de alguém que luta com a sua, como Guzman e nosso irmão também andaram lutando esses dias, e outros irmãos têm lutado. Não é. Essa não é a maior de todas as bênçãos que devemos receber. A maior delas é misericórdia, graça que Deus nos concede. Por isso é que, na verdade, Tiago diz que seremos bem-aventurados. O que nos falta, então? É perceber de que maneira, onde existe algum tipo de evidência de que nós temos acolhido a palavra e praticado, que são os dois imperativos. De onde vêm essas evidências? Verso 26 e verso 27. Que ele diz: se alguém supõe ser religioso. Não tome a palavra religioso no contexto que é de hoje. A religião hoje, esse conceito é diferente. Tome a palavra religioso com o conceito próprio da Escritura. A palavra é eusebeia, que na verdade é a boa religião, que nós muitas vezes traduzimos no Novo Testamento como piedade. Aquela vida de devoção, de dedicação, uma vida piedosa diante de Deus. Então, alguém que julga ser assim. O nosso conceito mais contemporâneo é o conceito de espiritualidade, tá certo? Esse conceito que todo mundo tem, todo mundo de alguma forma tem uma ideia do que é ser espiritual, e nós aplicamos isso. Quando a gente vê determinadas evidências em nós, nós julgamos que a pessoa é espiritual, ou mais espiritual que
Vou dar aqui alguns exemplos, por favor, nenhum deles é daqui, tá? Por favor, creia em mim. Mas, ao longo dessa jornada de pastor aí na vida, vi algumas coisas. Por exemplo, pessoas que julgavam a espiritualidade pela oração que faziam. E aí, quando pedia para essa pessoa orar, você podia terminar com a bênção apostólica, ainda que a oração tivesse sido só para invocar no início do culto. Fazia aquela oração longa, enorme. E a pessoa acha que ao fazer essa oração assim, ele é espiritual. Porque a perspectiva que ele tem de espiritualidade. Tá? Um outro que eu conheci, esse sim, logo que lançou a Bíblia de Genebra, ele foi o primeiro a chegar na igreja com... E não eram as pequenininhas não, era aquelas, sabe? A primeira Bíblia de Genebra que saiu, você precisava de um carrinho de mão para carregar, para levar para a igreja. Era enorme. Mas ele trazia no peito, com a capa virada, para todo mundo ver que era a Bíblia de Genebra. Porque ele tinha o conceito de que ser espiritual é exatamente isso. Todos nós temos, por favor, não julguemos os outros, todos nós temos. Para nós ser espiritual, tem aí algumas evidências. Na época de Jesus, quem guardava o sábado era mais espiritual do que o que não guardava. E hoje em dia tem gente que guarda domingo do jeito que eles guardavam o sábado. Você não pode nem ir em restaurante, porque se for, está pecando. Na época de Jesus, quanto mais oferta eu desse, mais espiritual eu era. Certo? Na época de Jesus, quanto menos eu convivesse com gentios, mais espiritual eu sou. Na época dele, quanto mais filactérios eu amarrasse no meu corpo, sabe? Aquele fiozinho com um texto bíblico, Shema e tal, tudo amarrado no corpo, quanto mais eu fizesse, mais espiritual eu sou. São evidências de espiritualidade, todos nós temos nos dias de hoje. Às vezes nós julgamos, por exemplo, que alguém que chega com pontualidade é mais espiritual sempre. Alguém que não falta o culto é mais espiritual. Alguém que não mata a aula de escola dominical é mais espiritual. Nós temos todos esses conceitos. Nós julgamos por roupa, por vestes, por tudo, por teologia, por cânticos, aí porque bate palma é espiritual, porque não bate é. Tá certo? Um acha que o outro é mais, e o outro acha que ele é mais, e essa é uma briga nossa antiga, mas porque todos nós temos conceitos de espiritualidade. Pois então Deus, para resolver esse problema, diz para nós qual é a evidência de que a palavra foi acolhida e de que a palavra está sendo praticada. Verso 26. Ou seja, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua. E eu sinceramente gostaria que Tiago não tivesse escrito isso. Estou brincando, ainda bem que ele escreveu. Porque Tiago depois vai tratar desse assunto lá na frente. Esse é um dos graves e muitos problemas que temos. E veja o que eu disse: se eu sou praticante, o meu comportamento tem que mudar. Minhas palavras precisam mudar. E para mudar a palavra, não sei se você concorda comigo, eu tenho que mudar pensamento. Sentimento, porque essa mudança vai ocorrendo porque a palavra muda. Não existe um termômetro espiritual, tá certo? Não dá para a gente colocar um termômetro e saber o quanto você é espiritual ou não, concorda? Não dá para fazer via exame de sangue, não dá para fazer por nenhum outro tipo de avaliação. A Escritura nos ensina sempre a fazer autoavaliação. Como é que você e eu avaliamos se somos de fato pessoas que estão buscando essa verdadeira espiritualidade? Comece gravando o que você fala. Não mostre para ninguém, que é para não escandalizar ninguém. Mas grave, ouça o que você diz. Quem não refreia a língua, quem não controla o que fala, não controla o que pensa e não controla o que sente. Essa é uma evidência de que a palavra foi acolhida e que a palavra está sendo praticada. Mas, se você observar, diz ele, quem assim age, não refreia a língua, está enganando o próprio coração, e a sua religião, a sua piedade,
é inútil. Pode frequentar a igreja presbiteriana por toda a vida, pode entrar aqui no departamento infantil e sair daqui, tá certo? Na terceira e mais longínqua idade, né? Pode sim, como dizem as pessoas, nascer na igreja, se bem que eu nunca vi nenhum parto acontecer, mas de qualquer maneira, tem gente que diz, fulano de tal nasceu na igreja, né? Pode ser criado na igreja, pode ser sepultado aqui, mas se não tiver a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião, tudo será inútil. Inútil. Isso é um peso enorme. Imaginar que você gasta uma vida inteira e isso não vai te trazer absolutamente nenhum resultado. Ele diz, não é assim. A verdadeira religião é diferente. Então não se engane. E acrescenta, verso 27, a religião pura, a religião sem mácula, sem mancha, para com Deus nosso Pai, ou seja, aquela que Deus recebe, aquela que Deus aceita é esta. E aí ele nos dá duas evidências. Primeiro, visitar órfãos e viúvas em suas necessidades. Órfãos e viúvas não deve ser tomado aqui literalmente, tá certo? Mas desde o Antigo Testamento, a classe social considerada mais carente, mais necessitada, é sempre órfão, viúvo e estrangeiro. Leia o Antigo Testamento, você vai ver. Leia o Salmo 146, se você quiser, abre aí, dá uma olhada, você vai ver que Deus é quem ampara o órfão e a viúva, lá no Salmo 146. O tempo todo Deus está dizendo que esse grupo de pessoas que padecem necessidade. Por isso que não faz muito sentido essa coisa, essa discussão hoje que se existe da igreja, se a igreja deve ou não fazer ação social, se a igreja deve ou não se envolver com esse tipo de atividade. A questão não é se, tá? A questão é quando a gente vai fazer. Porque a religião verdadeira encara exatamente isso. Irmãos nossos aqui da igreja que padecem necessidades precisam ser atendidos em suas necessidades. E veja bem, necessidade é um conceito extremamente amplo. Pessoas que realmente precisam. A igreja que eu pastoreei tinha um grupo muito grande, muita gente que vinha do interior, e mudava, ia morar, etc. E nós, depois de um determinado tempo, começamos a fazer, foi proposto fazer um jantar de fim de ano, passagem de ano. Dia 31 fazíamos uma ceia. Muita gente perguntou, para quê? Ninguém está aqui, não vem ninguém. O problema é que havia na igreja muitas pessoas que moravam sozinhos na cidade e que por motivos de trabalho e outros mais não podiam voltar para suas famílias e que portanto passariam a passagem do ano sozinhos. Pior, assistindo o show de Roberto Carlos. É cruel. Essa pessoa, ela tem uma carência diferente. Não é carência financeira, não é carência social. Às vezes ela está precisando apenas de atenção, amizade, convívio. O conceito aqui é amplo, mas a ideia é simples. Qual é o princípio? A verdadeira espiritualidade se manifesta quando eu e você estamos atentos à necessidade das outras pessoas. E conclui dizendo, guardar-se a si mesmo e guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se a si mesmo incontaminado. Aquilo que Paulo vai dizer lá, que nós não devemos tomar a forma dele, não vos conformeis com este século, é a mesma coisa. Essa é a evidência, quando o meu raciocínio não virou o raciocínio do mundo. A minha maneira de pensar não é a maneira do mundo pensar, é a maneira de Deus pensar. Quando os meus sentimentos são diferentes dos sentimentos que o mundo nutre, mas os sentimentos que Deus me ensina a ter. E portanto as minhas palavras passam a ser resultado exatamente do que eu vivo. Ou seja, guardar-me incontaminado para que possa servir a Deus sem contaminação. Essas são evidências.
Vamos concluir? E para concluir nós precisamos então fazer aqui uma breve recapitulação, tá? Eu vou começar então do início. Nós estamos hoje, isso não é sermão, isso não é mensagem. Se eu fosse, eu não ia fazer tanta brincadeira quanto eu fiz, mas de qualquer maneira, isso é uma aula, tá? E veja bem, aula de escola bíblica dominical. Pergunta que eu fiz no começo, eu volto agora. De que me serve a escola bíblica dominical? Para que ela serve? Rever os amigos? Bacana. Não. Tá certo? Almoço, último aula do ano. Esse é legal, mas não é isso também não. Né? Não é isso que eu... Para que ela me serve? Segundo Tiago, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Planejo só coisas boas, mas infelizmente no meu caminho tem uma série de dramas. Contei do Andrezinho, que tem pedido de bolsa, né? Mas essa semana nós ficamos bastante abalados, tristes. Eu e o Márcio temos uma colega de trabalho no nosso setor, chamada Cláudia. Cláudia é solteira, já é uma pessoa muito, muito boa, né? Muito bacana. Cláudia é muito, até extremamente humilde, pacífica de um jeito que dá inveja, mas é o jeito dela. 2 meses atrás, a sobrinha da Cláudia, de 11 anos, sentindo dores no braço, fizeram a consulta. Tumor maligno, estado avançado. Praticamente quase que um mês depois, amputação do braço, de uma menina de 11 anos. Uns 15 dias depois, voltou a ser internada, porque o braço estava sangrando, e os exames detectaram metástase, aqui no pulmão, no peito e no ombro. Sexta-feira de madrugada, sábado de madrugada, veio a óbito. 11 anos de idade, no prazo aproximadamente de 2 meses. Pergunta é simples: quem está preparado para isso? Pode acontecer com quem? Com todos. Todos nós, independente de idade, de posses, independente de qualquer outra categoria. A pergunta é: como é que nós vamos nos preparar para essa vida? Como é que nós vamos enfrentar as provações que Tiago falou aqui? E como é que nós vamos enfrentar as tentações? Como é que vamos alcançar sabedoria, como de Salomão, que ele menciona, para podermos enfrentar essa situação? E a resposta de Deus é simples: está aqui. Essa é a resposta de Deus. Eu me preparo quando eu acolho a palavra e quando eu pratico a palavra. Não se engane. Qualquer outro tipo de religião, de devoção, é inútil, não vai te servir para nada. Quando chegar o problema, você não vai saber lidar com ele. Você não vai saber como enfrentá-lo, você não vai saber entendê-lo. Só existe uma forma de eu e você estarmos preparados, isso é sério. É quando a palavra de Deus é acolhida e quando a palavra de Deus é praticada. Para isso, veja bem, Deus nos tem dado uma rica oportunidade que nós chamamos de escola bíblica dominical. Eu sei, o sermão nos ensina, graças a Deus, mas a escola dominical tem um meio, um método de ensino diferente. Aqui nós podemos interromper o pastor, perguntar, falar, questionar. Aqui nós podemos discutir. É uma aula para estudar a Bíblia. E é essa a pergunta que você faz: o que vai me adiantar a Bíblia? Eu preciso estudar matemática, física, sei lá eu o quê? Eu preciso estudar coisas que vão me trazer algum resultado. Pois bem, exatamente a Escritura quem nos dará essa maturidade cristã para nós podermos de fato enfrentar. E é o que fazemos aqui. E é o que oferecemos aqui. Deixa eu tentar concluir isso fazendo somente 2 últimas observações. A primeira delas: nunca pense
que nós estamos aqui na escola dominical, como igreja, pedindo a ajuda de vocês, porque Deus não precisa de ajuda. Sempre entenda que nós estamos aqui oferecendo ajuda a vocês. É isso que a escola bíblica dominical é. Eu não presto favor à escola bíblica dominical vindo, me matriculando e frequentando a escola dominical, concorda? Se ninguém mais tiver interesse, o que a gente faz? A gente encerra. Os que jogarem no meu time, nós vamos fazer a escola dominical lá no parque, né? Nós vamos lá para o parque, sentar na grama e estudar a Bíblia no domingo de manhã, agradável inclusive. Mas não somos nós que estamos prestando favor à igreja e a Deus. É a igreja que está nos oferecendo ajuda, nos oferecendo auxílio. Convença-se disso. Entenda, de segunda a sexta, nós temos tempo suficiente para estudar as coisas que precisamos para a nossa profissão, etc. Mas para a nossa vida nós só temos, geralmente, hoje, para discutir, entender e conhecer. O que mais eu gostaria de concluir com os irmãos? Exatamente os estímulos que o texto nos traz. Não quero aqui terminar com uma palavra de repreensão, mas uma palavra de estímulo. E aí vou voltar ao que ele diz. Primeiro, a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa vida. A palavra de Deus na verdade, um dos livros escrito e trata do John Piper, aliás, e ele escreve um dos livros. O título do livro já é bem interessante: Não Desperdice Sua Vida. Não sei nem se tem em português, mas é o título do livro, Não Desperdice Sua Vida. E ele começa o livro contando a experiência do pai dele, que era evangelista. E o pai dele pregou o evangelho e uma pessoa se converteu, um senhor já de idade. E esse homem foi embora para casa feliz porque havia recebido a palavra evangelho convertido. E depois de algum tempo ele voltou. E Piper diz que viu a conversa dele com o pai, e esse homem se derramava em prantos. E ele entendeu o que ele dizia. Ele dizia em prantos sobre a sua vida: eu a desperdicei. Quando ele se converteu no fim da vida, ele olhou para trás e então compreendeu que o que ele fez com a vida? Desperdiçou essa vida. A palavra de Deus é poderosa para nos salvar a vida, para nos dar vida. A falsa religião, a religião de ouvintes não praticantes, ela é inútil, mas a palavra de Deus é poderosa. Segundo, como lemos, é a palavra de Deus que na verdade nos torna bem-aventurados em tudo que fizermos, ou seja, nos dá êxito, nos dá o verdadeiro sucesso, ou nos dá de fato a chamada bem-aventurança ou bênção. E terceiro, conforme ele diz no próprio texto, ela é a verdadeira espiritualidade. Sem enganar ninguém, ser espiritual implica em acolher com mansidão a palavra e praticar. O praticante da palavra é espiritual, sim, é o conceito que devemos trazer. Não importa o tamanho da Bíblia, importa se ela está sendo colocada em prática. E é isso que na verdade é o estímulo que ele nos dá. Então tudo isso que eu gostaria de concluir nesta manhã é exatamente esta grande verdade da Escritura e de Tiago. Ou seja, nós passamos um ano estudando a Bíblia na escola dominical. Nossa proposta era fazer uma espécie de curso de nivelamento, que nós íamos falar das doutrinas básicas de Deus, da palavra, para que eu entenda o mínimo dos mínimos, porque teologia não é coisa de pastor, tá certo? É para todo mundo. Então essa foi a proposta. Estamos encerrando hoje, ano que vem, um novo projeto. Mas eu espero que você ouça o que eu acabei de dizer, ouça na verdade o que a Escritura nos disse, a você e a mim, e entenda o que Deus está nos recomendando. Não sabemos como será 2019. Como é que você está se preparando para isso? Colhe a palavra e pratique.
e use os instrumentos que Deus nos tem dado para aprender a palavra. Um deles é aqui, que eu espero de fato que você esteja aprendendo, acolhendo e praticando, para que tenhamos aqui um povo que seja de fato vivo, próspero como Deus quer que sejamos, do jeito dele, e espiritual, na espiritualidade que Deus nos dá. Ok? Perguntas. Como eu disse, a aula não pode encerrar sem dar oportunidade para perguntas, dúvidas, questionamentos, oposições, processos. Por favor. Sim. O que o Guzman está falando é que, embora todos nós tenhamos muita vontade de andar no caminho de Deus, inevitavelmente, uma hora ou outra, ou quase sempre vamos falhar. Essa é a graça, Guzman, do que Deus faz. E graça eu digo não porque é engraçado, mas porque é misericórdia dele, é amor dele, é bênção dele. Veja bem, o nosso conceito de perfeição é mais ou menos status. Tá? A gente vê a vida mais ou menos como, sei lá, lutador de karatê, de kung fu, como Samuel é, que vai trocando de faixa. Então eu saio da faixa branca para a faixa amarela, para a faixa verde, para a faixa vermelha, e vou andando até chegar no faixa preta, ou seja, eu estou mudando de estágios. Então eu acho que eu já estou nesse nível. Essa é a nossa visão. A visão de Deus é diferente. Paulo escreve dizendo o seguinte: não considerando o que ficou, eu olho para o alvo da minha soberana vocação e prossigo. A ideia de Deus é assim. O que é perfeição? Perfeição é quando eu estou a caminho. Não importa se eu estou no primeiro patamar da escada ou se eu estou no último, desde que eu esteja subindo. Agora, se eu estou lá em cima parado, aquele que está lá embaixo, começando a caminhada, é mais perfeito do que eu sou. Então, como eu disse, nós precisamos ver como Deus vê. O importante aqui não é me comparar com você. Quem disse é C.S. Lewis. O importante é eu me comparar comigo mesmo. Tá? Não importa. Eu conheço, digamos assim, estudei teologia, posso saber mais doutrina do que o Guzman, então eu sou mais. Não, eu não me comparo com você. Eu me comparo comigo mesmo. A essa altura da minha vida, já com esses cabelos brancos que Deus me deu, onde é que eu deveria estar? E onde é que eu estou? Assim eu julgo a minha verdadeira espiritualidade. Eu comigo. Lembrando, então o que eu faço? Já cheguei lá? Não. Eu vou prosseguir. Errei hoje, peço perdão a Deus, oro, vou estudar mais e vou me preparar para enfrentar essa realidade, essa tentação, para continuar caminhando. Mas enquanto eu persevero, enquanto eu pratico, Deus vai me aperfeiçoando. Acho que isso ajuda a gente a lidar com essa situação. Nós vivemos o que a crise, né, de quem cometeu pecado e nem a hipocrisia de quem acha que não comete. Numa coisa nem outra. É o caminho e realmente vencendo nossos pecados dia a dia. Não sei se ajuda, mas é uma maneira diferente de olhar, acho eu, do que em geral a gente propõe. Mais alguma pergunta, por favor? Aproveite a última aula do ano. Se não fizer pergunta, só no que vem. Estou brincando, tem classe única pela frente, mas vai lá. Não? Então está ok. Vou devolver a palavra à nossa superintendente. Agradeço a vocês pela atenção de hoje. Tá? E te espero na próxima aula. Tá bom? Deus nos abençoe.